Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer juntos a atividade de ciências? Para isso, vamos relembrar que nas aulas anteriores nós aprendemos o que é matéria. A matéria é tudo que nos cerca, como a água da chuva, as partes do corpo de um ser vivo, o sol, as construções, tudo isso é formado por matéria. E existem diversos tipos de matéria, que formam então materiais diferentes, como o metal, o vidro e o papel. E os materiais, eles têm propriedades, isto é, características próprias. Uns podem ser mais duros, outros macios, uns frágeis, outros resistentes, alguns flexíveis e outros mais rígidos, certo? Sabendo disso, nós vamos hoje observar a transformação dos materiais. Para isso, você irá ler lá na página 150 do livro de ciências, vamos acompanhar ali a leitura com a professora. Nós vamos ver que os materiais, eles podem sofrer mudanças provocadas pelo ser humano ou por fatores naturais, como a ação da água, do vento, do gelo, do fogo e de outros seres vivos. Nós já aprendemos na aula de ciências também que a matéria, ela pode ter três estados físicos. Ela pode estar no estado líquido, sólido ou gasoso, certo? E que, aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, haverá uma mudança de estado físico, certo? Essa mudança, né, dos estados pode ocorrer uma transformação, que pode ser reversível ou uma transformação irreversível. Vamos ver lá o que nós aprendemos sobre esses tipos de transformações. Nas transformações reversíveis, olha lá, a palavrinha já está até dizendo que pode reverter. O material pode voltar a ser como era antes da mudança. As mudanças de estado físico, em geral, são transformações reversíveis. Então, quando há uma mudança de estado físico, há uma transformação reversível. Por exemplo, olha lá. As fotos e os textos a seguir se referem a etapas de transformação de dois materiais. Exemplo, a parafina. Essas barras de parafina são usadas para fazer velas. Olha lá, essas barras aqui de parafina são usadas para fazer a vela, certo? A barra de parafina é aquecida até derreter e ser colocada em moldes. Olha lá, houve uma transformação do estado dela. Ela estava no estado sólido e, ao ser aquecida, passou para o estado líquido. Depois de esfriar, aí teve um tempinho de esfriar, a parafina endurece no formato dos moldes que foi colocado. Essas velas poderão ser derretidas novamente. Olha só. Então, quando eu tenho ali a parafina, né, e aqueço ela, né, coloco ela no molde, aí ela esfria, certo? E se transforma ali numa vela. Ao ser derretida, quando a gente acender essa vela, ela vai derreter e assim poderá se transformar novamente por meio desse processo em uma vela novamente. Então, aqui nós temos uma transformação reversível. A água é um ótimo exemplo também de transformação reversível. Veja só, depois de permanecer no congelador, a água em estado líquido passa para o estado sólido. Olha só, ela se transforma ali em cubos de gelo. Fora do congelador, o gelo derrete e a água volta para o estado líquido. Olha só, a água ali está voltando para o estado líquido. Essa forma contém água no estado líquido. Se eu colocar novamente esta água derretida nas formas de gelo e colocar para congelar novamente, vai se transformar em cubos de gelo. Então, aqui também nós temos uma transformação reversível, ou seja, que o material ali pode voltar a ser como era antes da mudança. Agora, as transformações irreversíveis, ou seja, as transformações que não podem ser desfeitas. Isso quer dizer que, após a transformação, o material não voltará a ser como era antes. Haverá uma transformação química desse material, mudando às vezes a cor, a textura, até o tamanho. Veja só, há vários processos de transformação irreversível, entre eles os que acontecem com os alimentos.
Observe um alimento aquecido em uma panela. Então, por exemplo, aqui, né, no exemplo daqui do livro, nós temos uma cenoura. Aqui a cenoura está crua, né? Tem a cor alaranjada, né? Tem um aspecto mais duro, mais rígido, né? Agora, ao ser aquecida, o que ocorre? Uma transformação química dela. Ocorre o seguinte, ela fica mais macia, né? A consistência dela muda, né? Como nós vimos, né? E não tem como, se eu esfriar essa cenoura, não tem como ela se transformar em uma cenoura crua novamente. Então, por isso que é uma transformação irreversível. Podemos também encontrar outros exemplos de transformações irreversíveis, como o caso do grão de milho que se transforma em pipoca. Eu não posso transformar a pipoca em grão de milho novamente, certo? Outro exemplo é o ovo frito. Nós temos o ovo cru, né, que está no formato líquido. Ao fritar, ele vai estar no estado sólido e eu não tenho como, nem aquecendo, nem resfriando ele, ele não pode ser retornado à situação inicial dele, né? Ele não pode se transformar em ovo cru novamente. Outra transformação irreversível é a decomposição de um material. Repare no pedaço de pão. As manchas que se veem nele são fungos, isto é, seres vivos que estão decompondo o alimento. Esse pedaço de pão não voltará a ter aspecto que tinha antes da decomposição. A ferrugem também é uma transformação natural e irreversível que ocorre no ferro, quando ele entra em contato com a água e o gás oxigênio do ar. Materiais como papel e madeira podem sofrer combustão, isto é, queima. Depois de queimados, esses materiais se transformam em cinza e fumaça. Veja só, e agora essa é uma situação reversível ou irreversível? Se eu tenho um papel bem limpo aqui e daí queimo esse papel, ele vai se transformar novamente num papel limpo ou vai ocorrer uma mudança nele que não dá para reverter? Ah, isso mesmo, vai ser uma transformação irreversível, certo? Muito bem. E agora nós vamos dar continuidade a outro assunto que também está relacionado aos materiais, que é a reciclagem. Veja só, diariamente milhares de potes de vidro, folhas de papel, latas de alumínio, garrafas de plástico e muitos outros objetos são produzidos nas indústrias. Após o uso dos produtos, as embalagens são jogadas no lixo. No entanto, esses materiais podem ser reutilizados para fazer novos objetos, isto é, podem ser reciclados. Então, há materiais que podem ser reciclados. A reciclagem é uma maneira de economizar os materiais que existem no ambiente. Por exemplo, para fabricar o vidro, é preciso uma grande quantidade de areia. Assim, a cada vez que um objeto de vidro é reciclado, um pouco de areia deixa de ser retirado na natureza. Além disso, a reciclagem ajuda a poluirmos menos o ambiente com os resíduos descartados. Alguns materiais ficam acumulados no ambiente durante cerca de centenas de anos. A decomposição de objetos feitos de plástico, por exemplo, pode levar até 450 anos. Veja só. Então, ao adquirirmos um produto, né, ao consumirmos, a gente pode separar os materiais, né, por meio ali da coleta seletiva. Aí o caminhão, né, da coleta seletiva retira esse material, né, leva para a indústria da reciclagem e que nessa indústria será feito novos produtos a partir desses produtos reciclados, certo? E assim, ó, vai gerando um ciclo, né? Veja, a partir disso, nós vamos responder as questões da página 156 e 157 sobre esses dois assuntos, sobre os tipos de transformações e sobre a reciclagem. Vamos lá? Número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Muito antes de você nascer, não existiam coisas como toalhas ou guardanapos de papel. As pessoas usavam pano. Naquela época, tudo era usado muitas vezes. Na verdade, a maioria das pessoas jamais imaginaria jogar fora uma coisa depois de usá-la apenas uma vez. Mas hoje em dia, temos uma grande quantidade de coisas feitas especialmente para jogar fora após um único uso. Nós as chamamos de descartáveis. Em sua opinião, quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar materiais descartáveis?
E na sua casa, os materiais descartáveis são separados para reciclagem? Como isso é feito? Essa resposta aqui do número 1 você pode estar fazendo no caderno, né, de tarefa mesmo, e você pode estar desenhando a sua resposta, tá joia? Número 2, no livro mesmo agora. Classifique as transformações a seguir em reversíveis ou irreversíveis. Exemplo ali, amassar um papel. Tem como desamassar ele? Sim, então é uma situação reversível. Derreter o ferro. Se eu derreter o ferro, ele pode se transformar num ferro novamente? Pode sim, né? Ao derreter o ferro, né? Quando ele se esfriar, ele vai voltar ao estado que ele estava novamente. Queimar uma madeira. Se eu queimar a madeira, ela vai se transformar numa madeira novamente? Não, não vai. Então, aqui é uma situação irreversível. Cozinhar um ovo. Vai ser reversível ou irreversível? Irreversível. Não tem como eu transformar o ovo em ovo cru novamente. Congelar água. Ah, sim, eu posso reverter essa situação, né? Posso congelar a água. Ao derreter a água, ao colocar a água no estado líquido no congelador novamente, ela vai se congelar. Palha de aço enferrujando. E agora, vai ser uma situação reversível ou irreversível? Irreversível, certo? Então, você vai escrever ali do lado. Reversível, irreversível. Tá joia? Vamos agora para o número 3. Identifique e escreva o estado físico da água em cada uma das situações retratadas nas fotos a seguir. Nós aprendemos que a matéria, né, pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Vejam só o exemplo aqui da água. Colocamos a água aqui para ferver. A água que está lá dentro da chaleira está no estado líquido. Quando ferve, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Aqui agora, quando a água, né, ali congelou, né? Então, ela se transformou no estado sólido. Aqui ela está no estado sólido. E aqui a água em forma, por exemplo, da água da chuva. Ela está no estado líquido. Muito bem. Vamos para a próxima atividade. Número 4. Observe as fotos a seguir. Veja só, aqui nós temos o milho, né? Ao transformar o milho em pipoca, veja só, essa é uma situação reversível ou irreversível? Ah, isso mesmo, é uma situação irreversível. Não tem como transformar aqui o grão da pipoca em grão de milho novamente. Não tem como, né? E número 5, observe a imagem e responda as questões a seguir. Qual é o nome da transformação que está acontecendo? Nós vimos ali anteriormente na explicação da atividade. Quando ocorre uma queima, significa que ocorre um processo de combustão. E essa é uma situação reversível ou irreversível? Isso mesmo, irreversível. Qual será o aspecto da madeira após a fogueira apagar? Ah, olha só, ela vai ficar escura e também vai se transformar em cinzas. Agora, número 6, última. Escreva quais materiais a seguir são recicláveis. Espero pela sua atividade. Na atividade de hoje de matemática, nós vamos estar aprendendo sobre as medidas de temperatura, né? Para medir uma temperatura, podemos usar um termômetro como um instrumento de medida. Observe os diferentes tipos de termômetro. Nós temos um termômetro de rua, um termômetro de álcool e um termômetro digital, certo? Você já viu algum tipo de termômetro? Onde? Você tem um termômetro em casa? Quando que você utilizou? Né? Então, aqui é só para a gente iniciar essa nossa conversa. No Brasil, quando medimos a temperatura, geralmente usamos como unidade de medida o grau Celsius. Olha lá, ele está abreviado assim também. Grau Celsius com a letra C. Número 2. Escreva a temperatura que cada um dos termômetros está marcando.
Olha lá, ali no termômetro, está marcando 36 graus Celsius. Então, você vai escrever a resposta ali, 36 graus Celsius. E aqui, nesse termômetro de rua, está marcando 23 graus Celsius. Só vai repetir ali a informação. E agora, a gente vai analisar um gráfico. Vamos ler esse gráfico. Thelma fez uma pesquisa no dia 20 de fevereiro para saber a previsão do tempo para o dia seguinte em alguns municípios do Brasil. Observe o gráfico de barras duplas. Então, neste gráfico aqui, em verde está marcando a temperatura mínima e em amarelo a temperatura máxima. Olha só, lá na cidade do Rio Branco, no Acre, então vai fazer a mínima de 24 graus e a máxima 29 graus Celsius. Em Goiânia, 20 graus, mínima de 20 graus, a máxima de 24 graus Celsius. Em Natal, a mínima de 21 graus e a máxima de 31 graus Celsius. Em Campo Grande, mínima de 22 graus, máxima de 36 graus Celsius. Em Porto Alegre, mínima de 19 graus e máxima de 32 graus Celsius. Qual dos municípios pesquisados por Thelma a previsão indica que terá menor temperatura mínima e a maior temperatura máxima? Agora a gente vai analisar. Qual que indica a menor temperatura? Olha lá, 19 graus. Comparando aqui as temperaturas mínimas, a menor é de 19 graus, é em Porto Alegre. E a máxima? Qual que está mais elevado aqui? Ah, Campo Grande, olha lá, com 36 graus Celsius. Muito bem. Letra B. Leia o que Thelma está dizendo e responda. Em qual município a variação entre a temperatura mínima e a máxima foi maior? De quantos graus foi essa variação? Olha lá o que ela diz. A variação de temperatura é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, agora a gente vai subtrair a máxima da mínima. Em cada caso, daí a gente vai verificar qual delas teve maior valor. Olha lá. Do Rio Branco, se a gente tirar 29 de 24, vai ter uma variação de 5 graus Celsius. Lá em Goiás, 4 menos 20, nós vamos ter uma variação de 4 graus Celsius. Em Natal, se a gente tirar 31 graus de 21 graus, se a gente subtrair aqui, nós vamos ter uma variação de 10 graus Celsius. Agora, a próxima, no Campo Grande, 36 graus menos 22 graus, nós vamos ter uma variação de 14 graus Celsius. E agora, subtraindo 32 graus menos 19 graus, nós vamos ter uma variação de 13 graus Celsius. E agora, qual que teve maior variação entre todas essas respostas? Isso mesmo, a do Campo Grande. 36 graus menos 22 deu uma variação de 14 graus Celsius. E é isso que você vai responder ali na letra B. Tá joia? Espero pela sua atividade.